Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Eu sou o professor Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos. Nós somos membros aqui da Assembleia de Deus, Ministério e Missão, em Parauapebas, no Pará. E eu já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você, tá bom? Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição de número 6, da edição especial de 2020, a qual vai tratar do tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nas lições passadas, nós vimos aí sobre esse despertamento que Deus deu através do rei Ciro para que os judeus pudessem voltar do exílio do cativeiro babilônico para a sua terra. Quando os judeus voltaram, através da liderança de Zorobabel, eles começaram então a restaurar o altar, para que eles pudessem voltar novamente a sacrificar ao Senhor. O altar era necessário neste primeiro momento para que eles pudessem então adorar a Deus, o Deus de Israel, o Deus dos céus, o Deus dos seus pais. Após restaurarem o altar, Zorobabel, ainda na liderança de Zorobabel, eles lançaram um fundamento da construção do templo. Isto também nós vimos nas lições passadas, sobre este lançamento dos fundamentos para poder recomeçar a construir o templo. Sabemos que houve oposição, os samaritanos tentaram fazer de tudo para que esta obra não fosse concluída e realmente foi paralisada por um tempo, mas por ordem também de outro rei, despertado pelo Deus dos céus também, a obra foi concluída. E nesta oportunidade, outro despertamento que aconteceu também foi com Neemias. Neemias, ele foi despertado por Deus para que ele pudesse ir voltar também a Jerusalém, ir em Jerusalém já com os judeus que voltaram na primeira leva, habitando naquela região, para que ele pudesse, através desta tão grande missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Então nós vimos que, em primeiro momento, foi reconstruído o altar. Os judeus voltaram a adorar. Depois começaram a construir o templo, reconstruir o templo. Porém, o templo estava sem proteção, a cidade estava sem proteção, sem muros, os muros ainda estavam totalmente destruídos, e era preciso também outro despertamento para que acontecesse a reconstrução deste muro, e foi isso que aconteceu com Neemias, e nós vamos ver melhores detalhes desta história nos tópicos seguintes, né? Nesta lição nós temos aqui 6 tópicos que nós abordaremos aqui, mas antes de entrarmos aqui nos tópicos, o texto áureo desta lição vai dizer o seguinte: nunca mais se ouvirá de violência da tua tenda, de desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, versículo 18. A verdade prática dessa lição vai dizer o seguinte: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Então, no texto áureo e na verdade prática, a verdade que deve ser praticada, nós vemos aí que houve uma necessidade do despertamento para que todas as coisas, toda a vontade de Deus pudesse se cumprir na vida dos judeus. Na vida dos judeus. A leitura bíblica em classe desta lição está em Neemias, capítulo 1, do versículo 1 a 4, e capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9. O objetivo geral é mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. O primeiro tópico dessa lição vai dizer o seguinte: Deus responde às orações de Neemias. Primeiro ponto,
Deus envia emissários a Neemias. Deus enviou emissários para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Hanani, irmão de Neemias, conforme Neemias capítulo 1, versículo 2. Neemias estava no palácio, trabalhava com o rei. Neemias era copeiro do rei. Neemias tinha estas oportunidades de sempre conversar pessoalmente com o rei, por causa que ele era o copeiro. E o copeiro do rei era uma profissão que era de confiança na época, porque os reis, eles sofriam muitos atentados na época, eles sofriam oposições, e esta profissão foi criada para que pudesse dar uma certa proteção para o rei. O copeiro, meus queridos irmãos, professores, ele primeiro provava a comida do rei, ele provava o vinho do rei, a bebida do rei, né? Primeiramente, e depois que ele fizesse isso, depois que ele provava a comida e a bebida, o rei então, a comida e a bebida era direcionada ao rei, porque esta comida era comprovada através do copeiro, que não tinha nenhum envenenamento, não tinha envenenamento. Então o copeiro, só para os irmãos entenderem aqui, o que era a profissão de Neemias, era uma profissão de confiança. Era uma profissão de confiança. Então, um certo momento, um certo dia, ele recebe uma visita do seu irmão Hanani. E o seu irmão fala da situação em que vivia o povo judeu pós-cativeiro babilônico, da situação em que o povo judeu estava vivendo lá em Jerusalém. Ele traz esta mensagem, ele traz estas informações que o povo estava totalmente sem segurança. Eles estavam ali totalmente sem segurança, e eles poderiam sofrer a qualquer momento um ataque do inimigo, e eles não poderiam fazer nada, porque os muros de Jerusalém estavam totalmente destruídos. Ou seja, eles estavam vulneráveis aos ataques do inimigo. E Hanani, irmão de Neemias, sabendo desta situação, quando ele volta e visita o seu irmão, conta essa história para ele, que eles estavam vulneráveis aos ataques do inimigo. E Neemias, então, neste exato momento, ele sente uma tristeza profunda. A palavra de Deus nos diz que ele vai orar e jejuar durante alguns dias. E quando ele se apresenta ao rei, quando ele se apresenta ao rei em sua profissão, entregando aí o vinho, entregando aí a comida para o rei então percebe a tristeza no seu semblante, a tristeza no seu rosto, e pergunta para ele o que ele tem, o porquê que ele está tão triste. E então ele tem esta audácia de conversar com o rei e falar com o rei tudo o que estava acontecendo. Nós vamos ver que já neste primeiro ponto, que Neemias, ele recebe de Deus, emissários, informações de como está a nação de Israel neste exato momento, e isto causa no seu coração um despertamento já de imediato para orar e falar com Deus dos céus. Segundo ponto, Neemias, angustiado, jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias capítulo 1, versículo de 5 a 11. Iniciou o seu período de oração no mês de Quisleu, no mês de dezembro. E Deus, que ouve as orações, trouxe a resposta fez a resposta chegar no mês de março. Ou seja, Neemias começou a orar no mês de dezembro. E a resposta só veio no mês de março. Deus ouviu a resposta de Neemias. Deus ouviu as necessidades de Neemias. Neemias, mesmo diante de oração e de jejum, Deus ouve
as respostas e ele então, meus queridos irmãos, ele responde. Às vezes demora um período, às vezes demora um tempo, mas Deus, ele é um Deus de promessas e a palavra de Deus não volta vazia. Terceiro subtópico, Deus responde à oração de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Certo dia ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste e, interrogado acerca do motivo da sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Isto está registrado em Neemias capítulo 2, versículo 2 e versículo 3. O rei da época era o rei Artaxerxes. E este rei, meus queridos irmãos, é o mesmo rei que não conhecia a história dos judeus, que foi enganado pelos samaritanos, enganado pelos conselheiros. Este mesmo rei, ele editou, ele fez uma carta para que a paralisação do templo pudesse acontecer, não sabendo da real informação, da real situação em que os judeus estavam. Quando os judeus, eles recebem a exortação dos profetas Ageu e Zacarias, e Ageu e Zacarias procuram os líderes que eram na época Zorobabel e Josué, e eles então faz com que o povo, exorta o povo, encoraja o povo a reconstruir o templo de Jerusalém. Estes dois profetas, eles acompanham na reconstrução e eles então começam a ajudar nesta reconstrução do templo. E quando isso acontece, houve novamente oposição. Só que aí os judeus, eles revogam, eles correm atrás dos seus direitos. E o rei então faz uma busca nos seus arquivos e encontra o edito, o decreto do rei Ciro, e então a obra ela é continuada, a obra do templo ela continua, essa oposição cai por terra. Neste exato momento, meus queridos irmãos, o despertamento aconteceu também no rei Artaxerxes. Ele paralisa a obra e ele também manda continuar a obra após ter o conhecimento das coisas de Deus. E quando isso acontece, anos depois, meus queridos irmãos, já na terceira leva, quando Neemias volta com os soldados oficiais do rei Artaxerxes, ele traz também um edito, uma carta diretamente do rei, para que o rei possa, Neemias possa reconstruir os muros de Jerusalém. Quarto ponto, Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu carta do rei dirigida aos governadores da região e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Ou seja, mesmo o rei, além do rei liberar o seu copeiro de confiança para que ele pudesse voltar a Jerusalém, mesmo assim ele entrega uma carta para que ele pudesse entregar aos governadores que existiam na região, para que ele pudesse adquirir recursos, madeira, ferro, tudo aquilo que era necessário para reconstruir os muros de Jerusalém. Além disso, também, ele envia, juntamente com Neemias, os soldados, para que ele pudesse ser protegido, para que o Neemias pudesse ser protegido em seu trajeto até chegar em Jerusalém. Segundo ponto dessa lição vai dizer o seguinte: Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Neemias, além dele chegar, quando ele chega em Jerusalém, ele não vai diretamente conversar com a liderança. Ele chega e ainda na mesma noite, ele montado em um jumentinho, ele começa a dar voltas em Jerusalém para avaliar e fazer levantamento da real situação dos muros de Jerusalém. Quando Neemias chega nas portas dos muros, há portas que estão totalmente destruídas e ele não consegue passar para o lado de lá. Então ele entende que a situação
dos muros de Jerusalém está mais grave do que quando ele ouviu falar. Ou seja, o levantamento que ele faz, ele percebe que a situação é mais crítica. Então, ele reúne a liderança, ele chama toda a liderança e começa a traçar um plano, um planejamento para que estes muros possam ser reconstruídos. Segundo tópico, Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Tendo-se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra, e juntos reedificarem os muros, para que não mais estivesse os opróbrios, declarando-lhe como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Neemias era um judeu, provavelmente ele nasceu no cativeiro babilônico, e ele, meus queridos irmãos, conhecia o Rei dos Reis, o Deus dos céus. Ele sabia da provisão de Deus. Ele sabia que não foi o rei que ordenou que ele pudesse vir. Ele sabia que foi o rei que ordenou por causa que o Deus dos céus estava se movendo para que os judeus pudessem se sentir mais protegidos, para que os judeus pudessem se sentir mais alegres com a sua região, com a sua cidadania garantida. Então, meus queridos irmãos, ele então começa a falar com os líderes judaicos, com os líderes que estavam ali à frente do povo, a encorajá-los para que eles pudessem tomar novamente a coragem de construir, os muros de Jerusalém. Nós vimos aí que Neemias, ele foi um principal influenciador, porque ele era um homem corajoso, um homem que tinha objetivo. Ele influencia os líderes a reedificar os muros. Terceiro ponto vai dizer o seguinte: Neemias inicia o levantamento dos muros. Primeiro ponto, o plano de Neemias. Neemias capítulo 3, vê que ele dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão. Muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente da sua própria casa. Então nós vemos aí que Neemias ele usa de estratégias para que o muro pudesse ser reconstruído de uma maneira mais rápida possível. Por exemplo, nós vimos aqui na nossa lição que as pessoas que moravam perto do muro, essas pessoas já ficavam responsáveis com esta responsabilidade de construir a parte do seu muro que ficava perto da sua casa. Certa feita, Jesus Cristo, na multiplicação dos pães e peixe, nós vimos aqui na palavra de Deus que ele dividiu também o povo em grupos de 50, para que esses grupos de 50 pudessem auxiliar na distribuição dos pães e dos peixes. Então, aqui também Neemias usa destas estratégias. Ele faz grupos, ele divide grupos de pessoas para ajudar na construção. Por exemplo, cada um como se fosse em forma de blocos. Cada um tinha a responsabilidade de construir uma determinada área, uma determinada metragem, a qual era mais fácil deles fazer por causa da sua morada, da sua região. E na liderança dos dias atuais, meus queridos irmãos, quem é líder tem também que entender esta tática. Você que é professor, meus queridos irmãos, meu querido aluno, você que é professor da escola bíblica, nós temos que entender a fazer com que os nossos alunos possam colocar para fora. Nós temos que extrair dos nossos alunos os dons melhores que eles têm guardado, a desenvolver este dom que eles têm, a fazer com que eles enxerguem e nós somos canal de facilitação para que eles possam trabalhar melhor este dom para que o reino de Deus possa ser melhor atendido. É isto que nós vimos aqui nesta estratégia, uma aplicação pessoal, que nós vimos aqui nesta estratégia de
Neemias. Segundo ponto, vai dizer o seguinte: a tática de Neemias. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas no seu trabalho de evangelização. Hoje nós temos divisões dentro das igrejas, divisões de departamentos, para que a obra de Deus possa fluir com mais agilidade e com mais eficiência. Como, por exemplo, temos aí departamentos de adolescentes, de jovens, de obreiros, o círculo de oração, temos departamento de missões, de evangelismo. Isto tudo é para que a obra de Deus possa avançar a cada vez mais, para que a palavra de Deus, né, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, possa chegar a mais longe. Glórias a Deus por isto. Nesta tática que aconteceu na reconstrução dos muros de Jerusalém, é também aplicada dentro das nossas igrejas. E não só na igreja, qualquer empresa, qualquer organização precisa dividir em blocos para que as pessoas, para que a empresa possa então se subsistir, possa prosperar. E da mesma maneira, o evangelho precisa também desta organização, desta estratégia, para que o evangelho de Deus possa chegar a mais longe. Terceiro subtópico, ainda do terceiro ponto, vai dizer o seguinte: a união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Mesmo com a construção, meus queridos irmãos, com a retomada da construção dos muros de Jerusalém, Neemias sofreu oposição também. Havia inimigos infiltrados no meio dos judeus que não queriam que ele construísse. Em primeiro momento, eles zombaram de Neemias, né, dizendo que esta obra era uma obra grandiosa e que eles tentaram desencorajar os judeus a não fazerem isso. Quando eles viram que os muros estavam sendo levantados em todos os cantos, em todas as partes, eles se reuniram, os inimigos infiltrados se reuniram com inimigos externos para que eles pudessem atacar, né, atacar os judeus e impedir que os muros fossem reconstruídos. Porém, os judeus, começaram a trabalhar de uma maneira corajosa. Eles, com a mão na massa, com a mão no arado, trabalhando, e a outra mão na espada, eles continuaram a reconstrução sem medo nenhum, preparados para que a qualquer momento, sabendo eles que a qualquer momento eles poderiam ser atacados pelos inimigos, mas eles não desistiram. Então nós vemos, meus queridos irmãos, que em todo momento, na reconstrução do templo de Jerusalém, nos fundamentos do templo, houve oposição. E agora também nos muros houve oposição. Quando nós fazemos sempre a obra de Deus, fazemos sempre a obra do nosso Senhor, sempre existirá oposição. Pessoas que tentarão fazer com que a obra pare, fazer com que o nosso trabalho pare, fazer com que a obra de Deus não avance. Mas tenha sempre em mente, meus queridos alunos, professores, homens de Deus que estão me vendo neste momento, que quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele 100%, sabemos que mesmo diante das oposições, Deus sempre trará o escape. Deus sempre trará o escape para que nós não possamos sofrer ainda mais com as oposições, e Ele sempre nos trará uma saída para que a obra possa ser concluída, para que o reino de Deus possa avançar a todo momento. Ponto de número 4. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Subtópico 1. Iniciada a edificação dos muros, Sambalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajuntados pelo Senhor,
conseguiram vencer todos os obstáculos e se levantarem a trabalhar sem cessar até a conclusão dos muros. Aquilo que eu falei agora há pouco, nós já explicamos e já explanamos este assunto aqui agora há pouco. Então, o segundo ponto vai dizer o seguinte: o muro foi concluído, Neemias 6,15. Esta vitória teve repercussão. Até os inimigos tiveram que reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra, Neemias 6,16. Então o inimigo, meus queridos irmãos, mesmo diante das oposições, dos grandes atritos, conflitos que os judeus sofreram, quando eles viram a obra concluída, eles colocaram crédito no Deus de Israel. O Deus dos céus foi glorificado, porque sabendo da história dos judeus, sabendo dos sofrimentos dos judeus, sabendo de tudo que eles tinham passado, eles começaram então a dar crédito e saber que a mão de Deus estava naquele local, estava protegendo aquela nação, estava sobre aquela nação. É isto que acontece quando nós somos afligidos de tal maneira e que mesmo diante das aflições, nós passamos alegres por esta aflição e no futuro, no outro lado, nós cantamos o hino da vitória. Nós vencemos com toda a força, confiando no nosso Deus. Isto está também fortalecendo o nosso testemunho diante das pessoas que o nosso Deus é um Deus poderoso. É por isso que nós não devemos desistir diante das oposições, porque até a própria oposição, isso é forte, meus queridos irmãos e alunos, até a própria oposição, mediante a sua persistência, a sua perseverança, pode então ter um encontro com Deus, Criador dos céus e da terra, por causa do seu testemunho. Por causa do seu testemunho. Quinto ponto dessa lição vai dizer o seguinte: o muro foi solenemente inaugurado. Primeiro subtópico: para a edificação dos muros foram convocados todos os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores e com canto, com saltérios, com alaúdios e com harpas. Neemias 12:27. Quando o muro foi concluído, assim como teve festa solene na edificação, nos fundamentos, no lançamento dos fundamentos do templo, quando foi concluído o muro de Jerusalém, meus queridos irmãos, houve alegria, houve um grande culto de adoração a Deus, houve um grande momento de sacrifício que os judeus prepararam para o Deus dos céus. Houve uma grande festa, uma grande alegria, porque os muros estavam concluídos e os judeus entendiam que estes muros iriam trazer para ele proteção, porque os muros estavam concluídos e eles estavam então sendo abençoados por Deus. E este mover de gratidão que os judeus tinham por Deus fizeram com que eles fizessem esta grande festa, este grande momento de adoração. Como nós agimos quando nós vemos que Deus nos dá algo pelo seu favor, alguma bênção, não porque nós merecemos, mas porque Ele é bom. Com que sentimento é que sentimento é que rodeia o nosso ser? Se é um sentimento de gratidão, meus queridos amigos e irmãos, este sentimento vai fazer com que nós nos alegremos a cada dia mais, porque sabemos que todas as coisas pertencem ao Senhor e tudo que nós temos aqui na terra é o Senhor quem nos dá. E quando nós entendemos isto, este sentimento ele cresce no nosso ser e nós nos alegremos, nós festejamos, nós nos regozijamos sempre porque o Senhor é conosco em nossas vidas. Segundo subtópico deste quinto ponto vai dizer o seguinte: o ato de dedicação inclui 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. Neemias 12:30. Além das festas, além dos momentos de adoração, houve esta procissão ao redor dos muros
de Jerusalém, parando então em frente o templo do Senhor, com muitos, vindo então com muitos sacrifícios, com muito momento de adoração. Enfim, quando a obra de Deus é concluída, quando o entendimento do despertamento do Senhor, ela é chegada aos nossos olhos, à nossa vista, nós entendemos que o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, e nada pode acontecer sem a permissão do nosso Deus, sem a permissão do nosso Senhor. Terceiro subtópico, o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Nós vimos aqui, meus queridos irmãos, profeticamente, espiritualmente também, que o muro físico, além de ser um muro que traz ao seu povo, que está dentro dos muros, uma segurança, ele também serve como divisória da segurança em Jesus Cristo com a convivência dentro do mundo sem Deus, espiritualmente dizendo. Os judeus entendiam isto muito bem. Eles sabiam que a luz não se mistura com as trevas. Eles sabiam que o muro todo em volta da sua cidade protegeria eles dos ataques dos inimigos, protegeria eles das aflições deste mundo. E espiritualmente falando, para a igreja do Senhor que está aqui hoje, se não estiver guardado dentro do muro de Jesus Cristo, dentro do muro que Jesus deu para nós na cruz do Calvário, e se nós não estivermos resguardados dentro deste ambiente, também nós estaremos vulneráveis aos ataques deste mundo e podendo fazer com que nós possamos cair. Mas quando a gente se encontra com Cristo, quando a gente se encontra com o Senhor, quando a gente está dentro deste reino de Deus, que está protegido pelo muro, que tipifica e que simboliza a proteção do nosso Deus ao nosso favor, nós entendemos que o Senhor é conosco, o Senhor está nos guardando e o Senhor está nos protegendo. A palavra de Deus nos diz que Ele envia anjos ao nosso favor para nos guardar. E quando isto acontece, é o próprio Deus enviando. Vimos também que o sangue de Cristo na cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro, protege também a nossa casa. Foi isso que aconteceu com os israelitas, quando eles passaram o sangue do Cordeiro no umbrais das portas. A sua casa ficou protegida e o anjo da morte não adentrou para matar os seus primogênitos. Acontece também nos dias de hoje. Nós estamos protegidos pelo sangue de Cristo também em nossas casas. Significa dizer que o inimigo não tem mais força, porque o Senhor é quem nos guarda para todo sempre. E a palavra de Deus nos diz em Mateus 18 e 19 que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Parágrafo 2º ainda deste terceiro ponto vai falar o seguinte: o fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. Ou seja, a liberdade que nós temos em Cristo Jesus nos dá direito a fazermos o que nós queremos, desde que não viole a vontade do nosso Senhor. Desde que não vá contra os princípios bíblicos. A liberdade que Cristo Jesus deu para conosco, esta liberdade de servirmos a Ele com alegria, de servirmos a Ele com retidão, com o espírito de gratidão, com um desejo de conhecê-lo a cada dia mais. A liberdade que Cristo nos deu de servir ao Senhor nos faz alegres e nos impulsiona voluntariamente, com alegria, a conhecer mais Ele, através
da palavra de Deus. Então, a salvação que existe tipificada pelos muros de Jerusalém nos traz esta alegria de sabermos que estamos protegidos por causa da proteção divina e da segurança que há através da salvação em Cristo Jesus. Por fim, tópico 6º, os muros trazem ensino simbólico importante. Primeiro ponto, a Bíblia fala da salvação como um muro. Os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Isaías 60, 18, é o que está escrito no nosso texto áureo, né? Nós vemos aí que os muros, ele traz a salvação, nós já detalhamos melhor isto agora há pouco. Subtópico 2º, o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Também explicamos melhor sobre isto, né, através de Jesus Cristo, através da nossa fé em Jesus, que nos garante a salvação. E esta salvação, meus queridos irmãos, é um ato, é uma forma de estarmos protegidos por Deus, a segurança da salvação que nós temos em Cristo Jesus, né? E isto é importante para os nossos dias, porque tem pessoas que não dão valor a esta tão grande obra da salvação que Cristo tem feito por nós. E nós valorizamos e estaremos sempre alegres por tudo que Ele tem feito a nosso favor. Terceiro subtópico do 6º ponto, o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino do mundo. Amém, meus irmãos? Então, o muro da salvação é que nós temos que nos alegrar hoje, nos dias de hoje, nos dias do Novo Testamento. E este exemplo que Neemias tem nos dado, através desta persistência de reconstruir o muro, né? E os judeus tinham ciência que este muro era um muro que trazia segurança da parte do nosso Deus para com eles. Também nós temos que edificar os nossos muros, né? Fortalecer os nossos muros dentro do nosso coração, sabendo que quando o muro da nossa fé, que está alicerçada em Cristo Jesus, está fortalecidos, nós temos esta plena certeza que Deus é o Deus que nos guarda de todo mal, é Ele que nos livra de toda oposição, de toda peste, é Ele que nos livra das situações adversas. Acontece vários e vários livramentos em nossas vidas, e é isso que nós adoramos, e é isso que nós bendizemos, e é por causa disso que nós estamos aqui hoje servindo ao Cristo vivo que está nos céus, intercedendo por cada um de nós. Que nós possamos ficar com esta palavra nesta manhã, que nós possamos estar juntos para estudarmos mais a palavra de Deus a cada dia, tá bom? Porque eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para ainda nos ensinar, tá bom? Fiquem todos com esta palavra. Até a próxima aula, se Cristo nosso Senhor Jesus nos permitir.